Oi, pessoal. Uma delícia ter sido convidada para esse festival tão bacana que está acontecendo em Oeiras. O Ler Olhos nos Olhos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa conversa, que logo mais a gente vai falar com a nossa querida Nélida Pinhon. Mas antes eu gostaria de passar alguns recados que eu acho super importante. Dizer que esse festival, o Ler Olhos nos Olhos, é uma iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras e da rede de bibliotecas municipais também de Oeiras. É importante mencionar que também nós temos grandes parceiros ajudando na divulgação desse festival que acontece lá em Portugal e que eu gostaria também de fazer esse agradecimento, que são a UCLA, o Centro Nacional de Cultura de Portugal, a Livraria Martins Fontes, aqui do Brasil, Camões, o Centro Cultural Português, em Maputo, a Feira do Livro nossa, aqui de Poços de Caldas, o Flipostos, com muita honra, o Sempre um Papo, também do Brasil, o Fliaraxá, também do Brasil, a Academia Cabo-Verdiana de Letras de Cabo Verde, o Pós-Fácil, aqui do Brasil, a PEN Guiné-Bissau, Fundação Fernando Leite Couto, de Moçambique, e a Bienal do Livro de Pernambuco, também aqui do Brasil. Bem, vamos então dar início com essa conversa deliciosa, com essa convidada super especial, que eu tenho a enorme alegria de conduzir essa conversa. Espero que eu esteja à altura dessa diva, que eu sou absolutamente apaixonada, nossa querida Nélida Pinhon, que estreou em 1961 com o romance Guia, Mapa, de Gabriel Arcanjo. Recebeu os prêmios brasileiros Golfinho de Ouro, Mário de Andrade e Jabuti, este de melhor romance e livro de ficção em 2005, por Vozes do Deserto. E os internacionais Juan Rulfo, do México, Jorge Isaacs, da Colômbia, Gabriela Mistral, do Chile, Rosália de Castro e Menéndez Pelayo, da Espanha. Em 2005, pelo conjunto de sua obra, recebeu também o importante Príncipe de Astúrias. Em 1990, foi empossada como imortal aqui da Academia Brasileira de Letras aqui do Brasil. Em 1996, por ocasião do centenário da Academia, tornou-se a primeira mulher a presidi-la. Nos lega, na verdade, uma vastíssima quantidade de obras maravilhosas, mais de 40 livros publicados no Brasil e no exterior. Dentre eles, eu posso destacar República dos Sonhos, O Livro das Horas, Uma Furtiva Lágrima, que foi, inclusive, escrita em Portugal. Mas o seu primeiro romance saiu em 2004, Vozes do Deserto. Quer dizer que, de lá para cá, a nossa querida Nélida Pinhon acaba de lançar aqui no Brasil esse romance que saiu fresquinho agora das gráficas. Inclusive, ela mandou para mim com um autógrafo maravilhoso, como é da sua sempre gentil cortesia de fazer comigo. E eu começo com a Nélida o seguinte. Nélida, nós tivemos uma última reunião, uma última conversa, que você com certeza deve se lembrar, agora em 2020, né, no dia 2 de maio, véspera do seu aniversário, inclusive. Né? E você, naquele dia, havia me dito que tinha acabado de finalizar esse seu romance, que agora está aqui publicado, né, no dia 27 de abril, que você havia finalizado esse romance. E eis que surge, né, esse aclamadíssimo romance, Um Dia Chegarei a Sagres, que parece que está superando a sua obra-prima, A República dos Sonhos, né, que completou 30 anos também esse ano. Eu queria saber de você, minha querida Nélida, de onde veio essa força magnífica para você, depois de tanto tempo, e para superar A República dos Sonhos, lançar essa maravilhosa obra que está sendo muito badalado no momento aqui no Brasil, Nélida. Obrigada, Nélida, minha querida, pela oportunidade de falar com você. De onde veio essa força linda para escrever Um Dia Chegarei a Sagres? Minha querida, agradeço suas palavras generosas, agradeço estar aqui conversando com o Brasil e com Eiras, uma cidade linda,
onde eu fui muito festejada, me entregaram aí o prêmio da lusofonia quando eu estava morando em Lisboa, depois voltei para a palestra. Portanto, um conjunto de emoções hoje, e conversar com você, que é uma pessoa que tem sido generosa comigo. Muito obrigada. Olha, realmente é um pouco surpreendente, porque a tradição literária registra que é muito difícil você fazer um romance de uma certa extensão, uma certa densidade, a partir dos 70. Eu já deixei 70 para trás, não é isso? Portanto, é uma raridade. Isso, e leva em conta também que eu estou com problemas de visão, portanto, escrever foi um sacrifício imenso, e eu fraturei o braço em Madrid quando eu fui fazer uma conferência no Museu do Prado. De modo que eu melhorei um pouco e trabalhei muito com dores. Mas olha, foi uma alegria profunda. É preciso dizer e deixar claro, que eu sempre tive um genuíno amor à literatura. Eu nunca renunciei a esse amor em nenhum momento da minha existência. Portanto, a partir do momento que eu disse, menina, que eu queria ser escritora, eu fui me preparando para ser uma escritora. Sim. Aquilo que eu imaginava como seria ser uma escritora. Mas podemos deixar essa etapa inicial para mais tarde, caso seja necessário. Mas eu acho também que o que aconteceu com a minha personalidade é que eu sou uma mulher muito curiosa, com intensidades. Eu escrever, para mim, não é só registrar as realidades possíveis, né? Eu me beneficio quando penso, eu cresço quando eu registro o mundo. Então, um romance foi uma extraordinária experiência que exigiu uma energia extraordinária, porque eu nunca cancelei o meu entusiasmo. Eu sou alguém que, apesar da minha idade, enfim, a partir do início desse romance, eu tenho uma ligação, uma ponte permanente com a vida. Portanto, eu estava preparada para ele. Eu nunca cogitei de não estar preparada para qualquer coisa que fosse associada à escritura. Eu só tinha, meu grande problema era a visão, mas não a capacidade de criar, de inventar, de formular estéticas e dar andamento ao meu projeto inicial. E eu acho, Nélida, conhecendo um pouco da sua obra, que essa força, sobretudo, deva ter vindo também porque você teve um problema grave de saúde em 2015, e você escreveu um outro livro, inclusive, quando você também estava em Portugal, nós estivemos juntas aí em 2018, você estava escrevendo Uma Furtiva Lágrima, em que você relata ali como se fosse uma despedida da vida, que você achava que você fosse se despedir da vida. Talvez pelo fato de você, felizmente, não ter se despedido da vida e ter tido essa oportunidade novamente de nos dar a honra de presentear a nós todos com mais essa obra magnífica, eu acho que talvez a força também deva ter vindo com mais vida, com mais alma, com mais garra. Não é isso também, não, Nélida? Decepcionar você. Pelo seguinte, uma retificação. Uma Furtiva Lágrima estava pronta quando eu fui para Portugal. O que eu fiz uns reparos. De verdade, essa minha temporada portuguesa, bendita temporada, foi dedicada só para esse romance Um Dia Chegarei a Sagres. Né? Mas eu não acho que a ameaça da morte, pensar que eu ia embora e teria pouco tempo, em 2015, não fortaleceu a minha paixão literária. Nada. Eu acho que está dentro de uma escala de valores, está dentro de uma escala de paixão, de envolvimento com o texto. A linguagem, para mim, a linguagem literária, com a qual eu vou fazer um romance dessa estatura, com todas as suas complexidades, ela me amparou, porque eu trato a linguagem com um arrebato, com fervor e com disciplina. Eu escrevo por exemplo, eu acabei de escrever os originais do Sagres em Lisboa, fiquei lá 1 ano. Quando eu voltei, eu tinha um manuscrito todo pronto. E no Brasil, então, a partir da minha chegada, eu fiz mais 7 versões para poder entregar o livro em maio
ao meu editor Andreasa e à minha presidente da Record, Sônia Machado, não é isso? Uhum. Eu vou me dizer, eu dei continuidade a alguma coisa que eu sempre faço. Né? Ah, sim. Agora, mas claro que fazer um romance não enxergando o que eu estava fazendo em cada capítulo foi um sobressalto terrível. Sim. Foi muito difícil, mas eu confiava no poder da minha memória, porque eu não podia reler as frases que eu estava fazendo. E deu certo. Agora, eu estava muito bem municiada. Eu, quando cheguei a Portugal, minha querida amiga, eu fui com todos os dados necessários que seriam indispensáveis para dar andamento ao texto, ao romance, de modo que o que eu fiz em Lisboa? Em Lisboa, de verdade, eu não fiz mais pesquisa. A pesquisa que me levou, a obrigação de pesquisar, motivo pela qual me levou a Portugal, era que eu queria retificar o que eu conhecia de paisagens e eu queria conhecer novas paisagens. O que eu quero dizer com isso? Eu olhava a paisagem, querida amiga, e eu sabia que a paisagem fala, a paisagem é protagonista com qualquer personagem. Os personagens meus precisavam da paisagem para se municiarem, para se enriquecerem. Então, eu olhava um carvalho, por exemplo, os carvalhos, as grandes árvores portuguesas, tudo que fosse a paisagem, e eu procurava ouvir o que ela me dizia, o que é um carvalho, o que é uma grande árvore, o seu tronco vira ao longo dos séculos. Eu buscava os ruídos da língua portuguesa desde o século, a partir de Camões, entendeu? Até que depois eu voltei, fui a Sagres, onde já tinha estado outras vezes, para fazer o último recolhimento dessa antologia de descobertas maravilhosas. Maravilhoso mesmo, realmente. Todos nós sabemos que você é uma grande apaixonada pela língua portuguesa, né? Ama a língua portuguesa como tudo, é apaixonada pela língua de Camões. E você fez uma pesquisa muito vasta, viajou Portugal inteiro, né, praticamente, para fazer pesquisa, para se identificar com esse local, para estar realmente... introjetar realmente toda essa atmosfera dentro de si para que pudesse sair essa obra maravilhosa. Agora, Nélida, tem um personagem nesse seu romance que é um personagem, que é o Mateus, que é uma criança, e que você dá voz a ele, que, segundo você, é a primeira voz masculina que você retrata como... em primeira pessoa, como sendo esse ser masculino. Como que foi essa experiência e por que você resolveu fazer dessa maneira, com um personagem masculino? Primeiro, eu não vejo estranheza de um escritor ou uma escritora adotar a primeira pessoa masculina, sendo mulher, ou feminina, sendo homem. O escritor que não é capaz de traduzir o que um homem em primeira pessoa, uma mulher em primeira pessoa, vai declarar para o mundo, não é um escritor completo. Eu acho que o escritor completo é aquele que habita qualquer corpo humano, qualquer psique. É aquele que atravessa a história, as civilizações, através da carnalidade humana. Portanto, você vê, Flaubert, com isso, se isso não fosse possível, como é que os homens escritores analisaram as personagens femininas? E nós, mulheres, também. Agora, é o primeiro grande romance maior em que eu assumo uma primeira pessoa. Porque eu fiz personagens masculinos, por exemplo, na República dos Sonhos, né? Mas da terceira pessoa, entendeu? Agora, nesse livro, eu tive várias razões, mas posso simplificar uma razão. O meu personagem, Mateus, pobre camponês, minhoto, que sai lá do norte de Portugal, perto do Minho, o Minho, um sagrado rio, quase o Douro, o Ninho e o Tejo são uma espécie do Ganges do mundo, do Brasil, de porque são rios extraordinários. Ele sai de lá, né? Ele sai andando, ele sai pobre, com um pequeno sacola, uma sacola de comidinhas, porque ele não tinha dinheiro.
ele vai quase sem sapato, um sapato velho. Então, tinha que ser um homem. No século XIX, como é que uma mulher ia fazer essa façanha? Ela seria estuprada, violada, ela seria assassinada, seria sequestrada. Tinha que ser um homem para passar despercebido pela floresta, pelo mato, pelas agonias humanas, não sendo tão perturbado, tão maltratado. Tanto que, mas, no entanto, mesmo sendo homem, nessa viagem, nessa peregrinação quase homérica, ele padece de aventuras penosas, difíceis, aventuras que vão enriquecer esse protagonista, Mateus. Então, me pareceu que não havia outro jeito senão ter um personagem Mateus. E vou lhes dizer uma coisa, eu não tinha o menor temor. Eu sabia que ia ser o Mateus como o Mateus era. Você já estava acalentando essa obra há muito tempo, né? Dentro de si. Né? Nós sabemos que você tem uma forte ligação com a Espanha, lógico, com a Galícia, sobretudo, que são seus antepassados, e essa ligação e esse desejo de escrever algo tão forte em Portugal, uma história narrada em Portugal, que é um transcurso histórico, né, dentro de Portugal. Por que Portugal te falou tão alto assim para você fazer um livro que retratasse exatamente essa condição? Eu sempre fui uma grande estudiosa da história. Eu frequentei ao longo da minha vida os séculos, como se eu batesse na porta de alguém e a pessoa abrisse a porta e eu frequentasse essa casa. Eu sou apaixonada por vários séculos, século IV, século XII, século XVI, e sem falar dos séculos antes do Cristo, os gregos, tudo isso. Foi com naturalidade que eu frequentei as civilizações humanas, muito bem. Então, mas eu sou filha da Península Ibérica. A minha origem é ibérica. Eu sou galega de origem, né? Portanto, eu aos 10 anos, eu fui conduzida pelos meus pais e meus avós também, não é? Fui conduzida para a Galícia e lá fiquei quase 2 anos, visitava as cidades, mas eu fiquei sediada nas aldeias. Portanto, eu tive uma experiência de aldeia, de lavoura, do camponês, das vacas, como era arrancar da terra uma espiga de milho. Uma experiência que eu utilizo na República dos Sonhos e nesse romance um dia chegarei a Sagres. Muito bem. Sim. Então, eu estudei Portugal sempre. Eu sempre dizia, em tom de amor e de respeito, que o Brasil surgiu canonicamente do momento áureo de Portugal e não do declínio de Portugal, porque todos os impérios vão decaindo, declinando. Então, eu tinha isso em mente. E, além do mais, eu ficava perplexa, estupefacta da grandeza do espírito português. Sim. Não só da literatura, da obra de Camões, como é que aqueles portugueses insensatos, loucos, uma coisa extraordinária, se lançavam nas águas turbulentas, desenfreadas e cruéis, ferozes do Atlântico, né? Nos barquinhos desse tamanho, madãozinho, parecia casca, nós de um fruto seco, né? Então, eu sabia o que houve para que eles pudessem superar o Cabo do Bojador, o louco do Gil Eanes, o herói impressionante. Eu sabia de todas as grandes aventuras portuguesas e eu pensava que esse povo era excepcional. Sim. O mundo europeu nunca entendeu, na sua devida grandeza, a grandeza dos feitos portugueses. Souberam em um certo momento, mas depois foram inventando outros valores, de modo que a península, tanto que os franceses, sabe o que eles diziam, os franceses, sobre os Pirineus? Eles diziam, depois dos Pirineus é a África. Ou seja, era isso. Mas eu, então, disse, um dia eu vou contar a história de Portugal com seus atributos, com a sua grandeza e como eu vejo a condição humana dentro desse quadro excepcional. Não, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu, como cidadã portuguesa também, eu fico absolutamente comovida, emocionada
de receber isso também, de uma certa maneira. Essa obra eu também me sinto honrada e me sinto homenageada também. E eu acho que, de uma certa maneira, essa obra você também deixa explícito da sua homenagem à língua de Camões, é ao próprio Luís de Camões, né? Porque você é tão apaixonada pela língua portuguesa e pelo Luís de Camões que eu acho que aqui você acaba deixando isso bastante claro também. E aproveitando isso, eu gostaria de saber, Nélida, né, os nossos amigos portugueses que estão nos acompanhando também vão ter a honra de receber o seu livro lá em Portugal. Quando vai ser lançado? Qual que é a editora? Você tem essa informação para passar para os nossos amigos aí em Portugal? Com o maior prazer. Eu já assinei o contrato. Uhum. A editora, grande editora minha, Guilhermina Gomes, uma mulher que conhece toda a minha obra, ela leu entre 2, 3 vezes esse romance com minúcias extraordinárias, e ela já adquiriu o livro em nome da editora Porto, do Temas e Debates. Eu não sei qual é o ramo do Porto vai ser dessa vez, mas já está adquirido, e me disse ela, se Deus quiser, vai sair em março. E eles gostariam muito que eu fosse a Lisboa. Quem sabe que vamos todos nós. Quem sabe? Vamos. E vou me receber em Oeiras aí. Eu, então, se houver uma chance de saúde desse vírus demoníaco, eu irei. Porque eu estou morrendo de saudade, eu adoro, uma beleza, eu poder oferecer no grande Aras Humanas aos portugueses, a Portugal, essa oferenda minha, que é esse romance, que me custou tanto esforço físico e, claro, mental, emocional para escrevê-lo. Esse livro eu vou... E tem mais, eu gostaria de... Me permita dizer, esse livro é dedicado aos meus grandes cúmplices em Portugal, em Lisboa, especialmente, que foram aqueles amigos meus maravilhosos que me ajudaram, que me levavam ao hospital quando o braço quebrou, o grande editor e poeta José Carlos Vasconcelos e a doutora Maria José. Eles iam ao hospital, um homem poderosíssimo, ela é uma mulher ocupadíssima, brilhante, ia ao hospital comigo. A escritora Leonor Xavier, a jornalista e presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Rio, meus queridos amigos Cristi e Márcio também, maravilhosos, me protegiam muito. Meu Deus. Uma homenagem que eu não podia deixar de oferecer ao universal e grande Eduardo Lourenço. Exatamente. Né? Exato. E, sim, a professora Carla Vasconcelos, a quem eu devo, que me levou. E tem mais. Eu ofereci, abre esse repertório de amigos, a minha cachorrinha Suzy Pinhon. Sim! Me fazia companhia todos os dias enquanto eu escrevia. Entendeu? Sim, é verdade, tem aqui seus amigos e cúmplices, né? Na primeira parte aqui, ó, realmente. As pessoas a quem você agradece, né? Aqui no início. Se eu esqueci algum nome, meu Deus, vem aí. Olha, tem aqui a amada Suzy Pinhon, claro, a Carla Vasconcelos, o Eduardo Lourenço, a Guilhermina Gomes, a Leonor Xavier. Guilhermina Gomes, minha editora, claro, maravilhosa. Isso, Leonor Xavier, Pilar Del Rio, José Carlos Vasconcelos e Maria José Lobo Fernandes, a Cristi Vasconcelos e o Márcio Medeiros. Foi uma maravilha. Então eu sou alguém, meus queridos amigos, protegida pelos afetos. Sim. É uma coisa que eu adoro os afetos. Eu aposto tanto nos afetos que eu não sei como avaliá-los na minha vida. Eu sei com certeza, até entrando nessa seara dos afetos, da vida, da sua infância, você é uma pessoa absolutamente grata à sua família, você é grata à sua educação, aos seus pais, aos seus avós. Né? Isso é tão lindo de ouvir você falando sobre isso, que você é uma pessoa feliz, que você teve muitas oportunidades, que você viveu uma infância maravilhosa. E conta um pouquinho da sua vida, dessa sua relação com os seus familiares, esse amor incondicional que você tem, não só pela vida, mas pelas pessoas que passaram pela sua vida.
e todo esse amor que você expressa, lógico, na sua literatura, nas suas letras, na sua vida e na sua forma de falar, tão gostoso de ouvir isso de você, tão lindo. Muito obrigada, minha querida. De verdade, eu teria que enfileirar não só os nomes familiares dos amigos, sobretudo os que se foram, que são fantasmas que eu dou-lhes vida citando-os. É como se eu não aceitasse que eles tivessem partido para sempre. Enquanto eu viver, eu vou reverenciá-los sempre. Porque você pensou o que o outro deposita na sua vida para que você cresça? Sim. O outro abriu mão de um pedaço de si para que eu pudesse desfrutar desse pedaço, para eu ser quem eu sou. Eles me cederam a memória, me cederam a língua deles. É uma dívida moral deslumbrante, afetiva, né? De modo que... E essa família realmente foi maravilhosa na minha vida. Meus pais foram impressionantes. Eu fico impressionada, eu fico assim muito emocionada quando eu imagino que eu vim de uma família de galegos, de imigrantes que atravessaram o Atlântico, né? Achando que o Brasil seria, meu Deus, a terra prometida, né? E meu avô acreditou e fez dessa terra para ele a terra prometida. Ele fez. E esse homem que as pessoas da minha família dizem brincando que não se pode fazer a mínima restrição a ele na minha frente, porque eu não permito. É muito engraçado. É como se eu estivesse sempre com elmo, espada e capacete, em defesa da honra dos meus familiares. Que, diga-se de passagem, eu digo brincando atualmente aos mais jovens, né, da família, queridos, preste atenção, na nossa família não há e não houve delinquente. Eles adoram essa frase minha. Ou seja, eu tenho orgulho de onde eu vim. Gente trabalhadora, que lutou muito, e saiu de uma Galícia pobre, né? Muito maltratada, e que confiaram que era possível fazer uma nova vida. O Eldorado estava no Brasil. E eles me ensinaram a amar profundamente esse país. E o Brasil é um país que eu leio, sei e reivindico grandeza para ele, porque eu não posso aceitar que os sátrapas de Brasília empobreçam o país, reduzam a sua importância. Eu sou mulher que eu proclamo a grandeza de Machado de Assis e dos grandes brasileiros, do povo brasileiro. Com certeza, Nélida, nossa, com certeza, e eu fico pensando, você, essa grande intelectual que você acaba de escrever um livro épico, um livro magnífico, que está sendo aclamadíssimo pela crítica aqui no Brasil, por todos os veículos de comunicação, você sendo convidada agora quase que diariamente pelos grandes veículos de comunicação do Brasil, televisões, rádio, etc, etc. Segunda-feira vai participar de um programa aqui no Brasil super importante, o Roda Viva, né, no dia 2 de novembro. E depois disso tudo que você construiu e fazer uma obra tão maravilhosa dessa e se deparar com um Brasil onde nós estamos vivendo, em que a classe intelectual está deixada de lado, está sendo relegada aí a um plano, a esferas bem menores. E hoje, me parece que a prevalência da ignorância no Brasil é que está sobrepondo a tudo isso. Como que é para você, como uma grande intelectual que você que acaba de fazer um livro magnífico, magnífico, e com tantas pessoas maravilhosas que tem ao seu redor e tudo mais, e toda a sua história, como é para você, na altura da sua vida, ter que conviver e ver o que está acontecendo no nosso país, querida Nélida? Bom, evidentemente, eu vejo com imensa tristeza e diria desgosto. A palavra desgosto saiu de uso comum há muito tempo, como se vivêssemos num paraíso. Mas eu reconheço tudo isso que nós estamos dizendo, acuso, refuto, mas eu acho que a nossa pobreza, a nossa indigência educacional não começou agora, vem de longe. É preciso enfatizar que o descaso dos governos, dos estados todos e da sociedade mesmo, vem de muito longe, como se
O povo brasileiro, que não tem condições de pagar educação, senão aquela que o Estado lhe cede, ele nunca foi não foi considerado. Então, você vê o índice, nós temos mais de 60% ou 70% falta no saneamento básico. De onde veio? Começou agora? Não vem de muito tempo. É preciso que tenhamos a coragem de responsabilizar hoje e todos os governos anteriores. Temos que responsabilizá-los. Ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Portanto, o que temos que fazer é retificar tudo isso, é lutar e, como você mencionou, no caso da cultura, reagir e dar provas cada vez mais enfáticas de que a cultura é o pilar de uma nação. Sim. A nação que não tem pilares vigorosos e valorosos de educação e de cultura não é uma nação, é um feudozinho do tamanho, uma provinciazinha. E o Brasil não pode ser uma provinciazinha, umas casinhas assim, meu Deus, afundando na lama. O Brasil é um país excepcional. Não se esqueçam, queridos amigos portugueses que estão nos ouvindo, né, que o Brasil tem 3 características de saídas que são excepcionais. Integridade continental, muito importante, nós não nos esfacelamos como a América Hispânica fez. O Brasil conseguiu, aliás, houve medidas portuguesas, quando ainda estávamos sob a proteção, sob o reino português, extraordinárias, que não permitiram que isso ocorresse, como, por exemplo, a criação da Guarda Nacional, por exemplo. Nós temos uma única língua enriquecida pelos brasileirismos. O que quer dizer isso? Foi permitido que o povo brasileiro inventasse palavras, agregasse palavras, uma espécie de neologismo para cobrir suas carências mentais, suas necessidades e suas exigências. Então, nós tivemos e temos nossos brasileirismos extraordinários. Inclusive, certas gírias populares que os grandes lexicólogos brasileiros apoiam, introduziram nos dicionários, alargou a riqueza da língua portuguesa, sem dúvida, né? E temos também outro patrimônio que Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, realça, essa cor, essa mestiçagem nossa que ninguém sabe quem é, senão você sabe pela língua que você é, pela tua identidade, pela tua paixão, pela tua inteligência, pelos teus direitos humanos. Então, e outras coisas mais, de modo que não podemos permitir que Brasília se converteu cada vez mais no nosso inferno. Com certeza, com certeza. E nós não podemos deixar, a grandeza do nosso país, do nosso povo, é muito maior que toda essa gentalha que está aí, né? Nós temos que ser muito mais que isso e temos que lutar contra isso, né, minha querida Nélida? Estamos fazendo isso. Eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa aqui para você, Nélida, é Isabel Ferreira. Ela pergunta o seguinte: Nélida, pela sua ligação com Portugal e a Península Ibérica, como isso se reflete na sua obra? Tem aspectos autobiográficos também? Nesse seu muito trabalho? Interessante. A minha cachorrinha está me arranhando. A Pilar Apignon, que é uma coisa linda. Olha, eu vou dizer a minha querida dona Isabel Ferreira, eu sou afetada não só pela Península, mas pelo mundo todo. Eu fui uma grande estudiosa e leitora dos gregos. O Homero, até hoje, é um ser vigente na minha vida. Eu não posso pensar sem pensar em Homero. Os personagens, ou seja, todo o conhecimento me infiltrou. Ou seja, o São Paulo dizia uma frase, mais ou menos isso, que ele devia tudo aos romanos, aos gregos, aos etruscos, a tudo. Ou seja, ele sintetiza muito bem a noção do conhecimento. Ou seja, não há um só conhecimento desde que seja amplo, né, com 1000 camadas, que tenha uma só origem. Os conhecimentos
por excelência, eles vêm de todas as partes, de todas as culturas, de todas as civilizações pretéritas. Eu sempre digo uma frase, permitam-me que eu repita, querida Gisele, é o seguinte: você, para ser moderno ou contemporâneo, você tem que ser arcaica. Isso quer dizer que você tem que ter estudado os primórdios da civilização, os primórdios da humanidade. Se possível, bata as portas no paraíso para ver como é que Adão e Eva se comportaram. Porque é um conhecimento necessário para a nossa sexualidade. Ok. Então, com isso, agora, tendo dito isso, evidentemente, eu, menina, na minha casa, dos meus avós, eu escutava os ruídos, né? A musicalidade galega, a musicalidade castelhana, o português estava presente poderosamente. E aos 10 anos, eu sou levada com a família, eu acho que eu mencionei aqui, para Espanha, para Galícia e para a Península, porque visitava, além da Espanha toda, visitei Lisboa várias vezes. Portanto, e conheci profundamente literatura espanhola e portuguesa. E minha paixão por Camões é vigente. Eu sou alguém que não existe sem a língua portuguesa. Nunca renunciei à língua portuguesa. Nunca pensei e sabia que seria difícil ser escritora brasileira. O caminho era árduo, penoso. Era difícil sobreviver financeiramente como escritora brasileira. Mas em nenhum momento eu fui tentada a dizer, quem sabe que eu posso escrever em castelhano? Não, nunca. Eu frequentei o mundo francês, o mundo anglo-saxão, e adorei tudo que eu conheci, captei, mas a minha fidelidade era a Península e as duas línguas. Agora, o português é a minha paixão maior. Portanto, querida amiga, Dom Quixote, por exemplo, deve ser presente na minha vida, todos os grandes poetas, Camões, então, eu não preciso lhes dizer. Ou seja, eu sou filha de todos os arrebatos culturais do mundo. Sim, que coisa mais linda. Nossa, tem mais uma pergunta aqui para você, da Jane Tutiquian, que pergunta professora, escritora, gaúcha, grande, um prazer enorme. É ela mesma. Nélida, como é o teu processo de criação? Olha, uma boa pergunta. Olha, eu vivo pensando. É difícil eu sentir imobilidade mental. Eu não repouso nunca. Isso é, eu gosto de ver um filmezinho que raramente eu vejo. Eu tenho as minhas predileções, assim, quando é uma trégua que eu abro no meu cotidiano. Mas eu sou alguém que acredito que está ao meu alcance, eu tenho nas minhas mãos a capacidade de pensar o dia inteiro. E, além de pensar, de estabelecer analogias entre uma coisa e outra. Uma vez, numa entrevista para o País, eu disse assim, que eu defendia as analogias que são fundamentais para a criação, viu, Jane? O escritor precisa de analogias que vão impulsioná-lo às metáforas e também a criar coordenações de força para os personagens. Muito bem, eu disse assim, eu posso estabelecer qualquer analogia. Por exemplo, Pelé e Sócrates. O jornalista ficou espantado, mas enfim, é uma observação. Então, eu tenho todo essa. Então, de vez em quando, uma ideia pode servir, alavancar um conceito narrativo. Pode. E caso ocorra isso, eu vou pegando porque me entusiasma e vou agregando elementos a essas ideias, ao fulcro inicial. Então, quando, afinal, eu me sento para, por exemplo, fazer um romance, eu não posso ter medo. O medo é carnívoro, me aniquila, me mata, não me deixa escrever. Então, eu tenho audácia, eu me sento, mas eu tenho que ter a linguagem definida. O que eu quero dizer com isso? A febre da linguagem, a temperatura da linguagem. E também os recursos narrativos eu tenho que defini-los. Quais são os procedimentos técnicos, né? E, por exemplo, para lhes dar uma ideia, queridos amigos, eu tenho que saber o seguinte, se as minhas frases vão ser, por exemplo, sincronizadas, sincopadas, vou ter frases curtas, frases longas, vou criar frase curta entre longas, vou fazer uma sucessão de frases nervosas, concisas, rápidas, que tem o efeito de
de um tapa, assim, de uma bufetada, um bastão contra o meu corpo, alguma coisa assim. E aí, mas eu já tenho, quando eu começo, eu não releio o que eu escrevo, nunca. Muito interessante isso, né? Eu tenho tudo na minha cabeça, mas eu aceito, meus queridos amigos, a intervenção inesperada de uma coisa secreta que está na criação, um fulcro, um fervor, que diz, Nélida, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Entra tudo que é possível. Mesmo porque, queridos amigos, a criação nasce do caos, do desgoverno, do desleixo dos fatos, da cultura abandonada e negligente. Tudo aquilo que nós somos está no caos. Então, eu não posso abrir mão do caos. Então, o caos me ajuda a pensar e enriquecer o meu texto. Mesmo porque, isso para não me prolongar a vida inteira, quando eu termino esse primeiro borrador, como diz o espanhol, o primeiro grande, como é que se diz? Primeiro criação, né? Tem uma história toda, o livro já está como se estivesse pronto, mas não está, entendeu? Aí que eu vou ler. E aí, então, eu começo a fazer as limpezas e agregar o que é necessário. Limpo o que é necessário e altero o que precisa. Porque, contrário à convicção de muitos mestres da língua portuguesa, do Brasil, sobretudo, do próprio Hemingway, que cortar, corta, não. Pode cortar, mas substitui. Senão fica uma lacuna. Eu corto ou reduzo porque eu sei que o que eu vou pôr no lugar é melhor do que o que eu tinha. Eu não acho que um livro tem que ter o tamanho do início. Eu acho que os personagens me educam, falam comigo, dizem, aqui eu vim fazer, o que eu posso fazer com eles? Porque há uma pedagogia no texto, muito interessante. O texto é erudito mais do que eu. Então, o texto diz assim, Nélida, você não está sabendo de nada disso, vamos lá. Aí eu escuto. Tem uma vozinha da vida que vem assim, não é, Nélida? Isso, muito bem. Parece uma coisinha que vem assim lá do subconsciente, sei lá, de uma outra dimensão que vem e fala contigo. Perfeito. É quase uma voz invisível, né? Sim. Mas que te impulsiona e te educa. Eu tenho que ter a humildade de, por exemplo, há personagens que você começa, eles têm assim um padrão, você mais ou menos já sabe como é que ele vai ser, né? Mas, de repente, um detalhe assim, que não sei se é tão importante, o nome te impulsiona, ajuda muito. Eu tenho uma personagem desse romance, querida Gabriel, Gisela, que é a mãe, como é o nome dela? Hein? Mas antes. Hein? A mãe do Mateus chamava-se a prostituta. A prostituta, chamava-se Graça. Eu nunca gostei desse nome. Nunca. Aí um dia disse assim, eu tenho que. Já no final, já estava na 6ª ou 7ª versão. Eu não suporto esse nome. A minha personagem não. Aí sabe o que eu fiz? Mudei para Joana, o grande nome que ela tem. Ela era Joana e ela reclamava esse batismo. Ela não aceitava ser o nome que eu involuntariamente lhe dera. Olha, eu poderia falar horas sobre o processo de criação. Por exemplo, o jornalista Neumann Pinto agora disse, num live enorme que nós tivemos, que ele estava impressionado com as últimas frases de cada capítulo. Ele chegou a perguntar, será que você tinha essas frases, quase esses axiomas, que você ia botando? Ele disse, não. As últimas frases de cada capítulo, que são enfáticos e fortes, contundentes, eles eram assim, um epílogo, era uma conclusão do que vinha vindo. Porque às vezes você começa com suavidade um capítulo, e às vezes você é brutal logo no início. Porque eu entendi sempre, qualquer início de livro é fundamental. Há inclusive um livro francês que eu li há muitos anos, discutindo o início, o primeiro parágrafo dos grandes livros. É muito interessante você ver isso. Ai, que delícia. Exato, exatamente. Então, esse final, ele vinha vindo. Então, foi uma eclosão. É como se nessa frase final,
o capítulo da prova de que esgotou. Eu fui capaz de esgotar a essencialidade daquele capítulo e não podia levar os tormentos linguísticos daquele capítulo para o próximo. Eu tinha que começar o próximo capítulo como se fosse um elemento inovador, embora fizesse parte do mesmo romance. Olha, eu sou perigosa, eu começo a falar, falo 20 horas, desculpe. Então, seria ótimo que a gente pudesse ficar aqui mais um tempão, mas o nosso tempo já está terminando, infelizmente, né, o nosso tempinho está terminando. Só queria perguntar uma última coisinha, assim, para a gente encerrar, que realmente já está no final. Aquele livrinho que você falou que ia fazer, Gravetinho Imperador, vai sair ou não vai sair? Vai sair, eu já tenho umas 60, mas eu estou fazendo tantas coisas que eu não pude. Mas já que estamos terminando, eu posso me despedir e agradecer já? Claro, acho que já sim, né? Acho que já pode se despedindo, sim. E numa próxima oportunidade, aí nós falamos mais sobre essas próximas obras, o Gravetinho, Isso. Aquele ensaio sobre a Clarice Lispector, que você disse que também ia fazer esse ano, né, pela Rocco, enfim. E pode se despedir, que aí depois eu também encerro, né, Lida, por gentileza. Olha, eu queria agradecer a todas as instituições, a cidade de Oeiras, que eu conheço tão bem, que foi tão sempre generosa comigo, o Luiz, a outra funcionária, muito a você, Gisela, tão querida, uma mulher empreendedora, que com esse bendito, meu Deus, Festival de Poços de Caldas faz maravilhas. Ou seja, como você é uma daqueles grandes inovadores que estimulam, que não deixam a literatura, não é canônica de criação, a literatura que precisa chegar ao povo fenecer. Portanto, agradeço demais a você, agradeço a todos que nos viram, agradeço aos que nos fizeram as perguntas, e estou sempre à disposição. Eu sou uma brasileira, escritora, né? Já com a minha plena maturidade, né? Que estou sempre à disposição do meu país e da minha língua. Muito obrigada. Que lindo, Nélida. Eu que agradeço demais, muita oportunidade, mais uma vez, tê-la aqui com a gente e falar mais uma vez um pouco com você sobre esse assunto que a gente ama tanto, que são os livros, que é a literatura, e principalmente esse trabalho novo que você acaba de lançar e que certamente já é um grande sucesso, né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao The Book Company, né, dos meus amigos que ajudam a organizar esse festival, que é o Ler Olhos nos Olhos, que é uma iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras e da Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras também, e já anunciar a próxima atividade do Festival Ler Olhos nos Olhos, no dia 4 de novembro, com o escritor Manuel Vilas, às 21h30, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Um beijo enorme, Nélida. Um beijo a todos, meus amigos. A todos. Amém. Amém. A todos. Muito obrigada. Um beijo.